Provérbios 23, 23, diz a palavra de Deus: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Tem uma outra tradução que diz: compre a verdade ou adquira a verdade e não a venda. Adquira a sabedoria, a instrução e a disciplina. Eu vou reler na tradução que nós usamos. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. O livro de Provérbios não é só um ajuntamento simples de ditos antigos. Muita coisa que você vê no livro de Provérbios, não foi Salomão o autor desses pensamentos, ou frases, ou provérbios. Provérbios é um ajuntamento de pensamentos, de frases, de provérbios, de verdades, que Salomão fez isso para o seu filho. Esses princípios são universais e se aplicam a todas as pessoas de todas as épocas. Os modelos positivos e negativos apresentados em Provérbios proporcionam para nós um valioso teste de conduta moral, ética e pessoal. Os ensinos de Provérbios se assemelham muito aos ensinos das cartas lá do Novo Testamento. Provérbios passa para nós a essência de conhecimento e experiências que Deus considera absolutamente necessários para termos sucesso na vida. Os ensinos de Provérbios têm grande harmonia com os ensinos de Jesus, principalmente o Sermão da Montanha e as cartas do Novo Testamento, como eu disse. Esses ensinos tratam de natureza ou da natureza humana e dos caminhos de Deus. Esse versículo que nós lemos aqui, ele é cheio de detalhes e riquezas que possamos aprender, crescer e amadurecer a partir daquilo que esse texto nos diz. Comprar e adquirir. Comprar é adquirir por um preço, alcançar, obter. Na mesma intensidade que o texto diz, compre a verdade, o texto também diz, não venda a verdade. Quando você vai comprar algo, aquilo te custa um preço, aquilo te custa um valor. Esses dias mesmo eu estava lembrando de quando começamos um propósito de construir a nossa casa. Eu fiquei pessoalmente sem comprar roupas para mim, de todas, meia e tudo que você pensar de roupa, por 5 anos. E eu voltei a comprar quando eu fui fazer uma viagem, e eu fiquei pensando assim, gente, se abrirem essa mala minha no aeroporto, para vasculhar o que tem dentro, eu vou ficar envergonhado com essas peças de roupas, desse jeito que está aqui. Então eu vou comprar umas roupas novas. Porque era o propósito, é um preço que eu paguei, juntamente com a minha família, para construir. Comprar é adquirir por preço justo, é pagar. Contudo, aqui, no sentido da verdade, sem a opção de vender, sem a opção de passar para frente. O sentido é o mesmo nas várias traduções, na tradução que diz comprar, na tradução que diz adquirir. É pagar o que for necessário pela verdade. A palavra adquirir vem de um verbo do latim
que aponta para o ato de conseguir, de obter, de comprar alguma coisa, algo que lhe custe, algo que é valioso. E aqui não é comprar qualquer coisa, aqui não é comprar uma meia, não é comprar uma roupa bonita, aqui não é comprar um carro novo, não é comprar uma casa. O que está dizendo aqui para comprar, para adquirir, para pagar o preço, nada mais é do que a verdade. Não há um consenso entre os filósofos sobre a verdade. Para Aristóteles, por exemplo, a verdade é evidenciada naquilo que é plenamente visível pela razão. Para Aristóteles, a verdade só é verdade se for vista. Mas, para Tomás de Aquino, essa ideia não é bem assim. Para Tomás de Aquino, a verdade é aquilo que se vê, mas também aquilo que não pode ser visto. Por exemplo, embaixo do solo existem pedras, existem rochas. Você não as vê, mas você sabe que elas estão lá. Você sabe que elas existem. Elas não podem ser vistas, mas elas estão lá. Para Platão, e aqui é o pior, a verdade não é algo concreto. Tudo é relativo. Assim, filosoficamente falando, a verdade depende do ponto de vista de cada um. Esta é a relativização da verdade. E nós estamos vivendo esse tempo que isso está aflorado de uma maneira tão grande, que não necessariamente a minha verdade seja a sua. E lamentavelmente, isso tem invadido até muitas igrejas. Todavia, a verdade para nós é uma só. É aquilo que as Escrituras dizem. Esta é a verdade. A Bíblia é a nossa bússola, o nosso manual de regra de fé e prática. Filosoficamente, uma verdade para alguém não necessariamente seria verdade para outra pessoa. O que é a verdade? Esta foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus e Jesus não respondeu. Provavelmente Pilatos era adepto dessa filosofia de que não há verdade absoluta. Na sua pergunta, parece que ele estava meio que zombando de Jesus. É fato que Jesus e Pilatos não viam as coisas do mesmo modo. O governador romano provavelmente fez a pergunta com cínica descrença, como se dissesse: verdade? O que é isso? A verdade não existe. Pilatos estava frente a frente com a verdade, mas a sua carnalidade impediu que ele conhecesse de fato que aquele que estava diante dos seus olhos é a verdade. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. João capítulo 18, versículo 37. A verdade, o que é a verdade? A verdade para Judas, no texto de Mateus 26, Judas procurou os principais sacerdotes com a intenção de negociar algo valioso. E ele disse: eu tenho algo para vender. Eu tenho alguma coisa para vender para vocês, disse Judas àqueles religiosos. O que é que Judas estava vendendo? Judas estava vendendo aquele que disse essas palavras, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Judas perguntou, Mateus 26:15. Aliás, eles perguntaram, Judas perguntou,
O que vocês me darão se eu entregar ele para vocês? O que vocês me darão se eu entregar a verdade para vocês? E eles, os sacerdotes, fixaram o preço, 30 moedas de prata. Para Judas, Jesus valia apenas 30 moedas de prata. Para Judas, a verdade valia 30 moedas de prata. Eu pergunto, para nós, quanto vale Jesus? Quanto vale Jesus para você? Olha que coisa interessante, há uma enorme diferença entre Judas e José de Arimateia. Judas vendeu Jesus vivo, 30 moedas de prata. José de Arimateia comprou Jesus morto. José de Arimateia foi quem procurou a autoridade e pediu permissão para retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Ele investiu um alto valor, colocando perfume, uma fragrância perfumosa, preparando todo o corpo de Jesus. Ele cedeu o sepulcro, o seu túmulo, o túmulo da sua família, para receber Jesus. José investiu mais em Jesus quando ele estava morto do que Judas recebeu por Jesus vivo. Percebe isso aqui que eu estou dizendo? Percebe a profundidade disso aqui que eu estou dizendo? Judas vendeu Jesus vivo. José comprou Jesus morto. E o preço que José de Arimateia pagou para preparar o corpo de Jesus, para colocar Jesus num sepulcro, num túmulo minimamente humano, para não ser deixado pendurado, foi muitas vezes maior do que o preço que Judas recebeu por Jesus vivo. Agora olha que negócio lucrativo. Judas entrou para a história como aquele que vendeu a verdade. Judas entrou para a história como aquele que abriu mão de Jesus, entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. José de Arimateia abriu um negócio que talvez seja o negócio mais antigo em funcionamento no mundo até hoje. O túmulo onde Jesus foi sepultado, emprestado por José, recebe milhões de visitantes, turistas, todos os anos, e recebe um alto lucro. Pessoas do mundo inteiro vão lá todos os anos para verem onde o mestre foi sepultado, enquanto Judas terminou tragicamente. José entendeu que aquele homem, mesmo morto, era precioso, e ele investiu naquela verdade. Oh, aleluia. Ele sabia que Jesus não ficaria naquele túmulo por muito tempo. Bastou apenas 3 dias. E hoje você chega lá, está escrito: ele não está mais aqui, porque ressuscitou. Quanto vale Jesus para você? Há muita gente falando de Judas, e hoje nós saímos com esse assunto aqui na escola dominical, e eu vou citá-lo de novo. Há muita gente jogando pedras em Judas. Há um festival que acontece anualmente, em que coloca-se o boneco do Judas, e muita gente vai lá e malha ele, coloca bomba dentro dele, explode o Judas. Judas recebeu 30 moedas para entregar Jesus, mas tem muitas pessoas entregando Jesus, vendendo Jesus, negando Jesus, por um preço muito menor do que 30 moedas. A gente negociando Jesus, abrindo mão de Jesus, em troca de um cigarro, em troca de um copo de bebida, em troca de uma noite com um caso amoroso. Tem gente vendendo Jesus num namoro indecente, onde se apalpa tudo e tudo do corpo, de cima e embaixo. Tem gente vendendo Jesus por coisas tão banais. Essa palavra é uma palavra que tem um fim profético aqui nessa noite. Quanto vale Jesus para você?
Quanto vale a verdade para você? O que é a verdade? A verdade é a ausência de mentira. A verdade significa aquilo que está intimamente ligado ao que é sincero, verdadeiro. É a ausência de mentira. Uma verdade, ela é cristalina. Uma verdade, ela não tem 0,01% de mentira. A verdade só é verdade quando ela é 100% verdade. Se ela tiver 0,01% de mentira, ela deixa de ser verdade. A verdade, ela é pura. A verdade é autônoma. Não precisa de ninguém para se basear. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. A verdade, ela é preciosa, preciosa como uma pérola. Mateus 13, 45 e 46, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu o que tinha e a comprou. A verdade é assim, você paga o preço necessário pela verdade, mas não a negocie. Não disponha dela. Não abra mão da verdade. Agora tem um detalhe, escute isso aqui. Quem me ouve diz amém. Para não perder o costume. Tem gente dizendo, olha, eu falo a verdade. Doa quem doer, eu falo a verdade e pronto, acabou, eu sou positivo. Primeiro, a verdade, ela é preciosa como um diamante. Um diamante, se você pegar ele e lançar no rosto de alguém de qualquer jeito, machuca. Até para falar a verdade com as pessoas, você precisa ser inteligente, respeitoso, prudente. Segunda coisa, normalmente quem se coloca como aquele que fala, eu falo mesmo a verdade. Ele gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Se coloca como alguém positivo que fala, mas quando alguém diz para ele aquilo que ele precisa ouvir, não gosta de ouvir. A verdade, ela é preciosa. A verdade para Ananias e Safira, o que é? Em Atos capítulo de número 4, lemos que os cristãos da igreja primitiva, de maneira voluntária, vendiam suas propriedades, e muitos entregavam os valores aos apóstolos, para que esses administrassem, a fim de suprir a necessidade da igreja. O texto diz que na igreja de Atos não havia necessitados, porque cada um se atentava para a necessidade do próximo. Só que isso era feito de maneira voluntária. Ananias e Safira, um casal, vendeu uma propriedade, combinou entre si de chegar ao apóstolo Pedro, dizendo que estava entregando todo o valor. O problema aqui não era entregar uma parte do valor, o problema foi a mentira. Eles chegaram diante de Pedro e disseram, olha, nós estamos entregando aqui todo o valor obtido pela venda. Ananias fez isso. Diz o texto que, quando ele terminou de falar, o apóstolo Pedro disse para ele, por que você combinou para mentir ao Espírito Santo? E diz o texto, isso é na era da graça, gente. Diz o texto que ele caiu e morreu, fulminado, porque mentiu ao Espírito Santo. Instantes depois, chegou a sua mulher, com a mesma história. Pedro disse para ela, dá uma olhada só para a porta. Quando ela olhou, Pedro disse, aqueles ali são os coveiros. Eles estão voltando de sepultar o seu marido e voltaram para te buscar. E ela também caiu e morreu. A questão não era ter entregado uma parte do valor, a questão foi a mentira. Se eles tivessem chegado para Pedro e dissessem assim, olha, nós vendemos a propriedade, mas dessa vez não vai dar para contribuir não, joia. Se eles tivessem dito, olha, nós vendemos e vamos dar só uma parte, porque nós precisamos do resto, joia. O problema é que eles chegaram e disseram, está tudo aqui, querendo dar uma de bonzinho. O preço da verdade para Ananias e Safira custava apenas uma parte de uma propriedade. O nosso coração deve ser guiado e governado pela verdade, pois sem ela não há bondade. Alguém sempre lhe fará ofertas pela verdade, mas com tudo o que você possui e com todo o seu esforço, pague o preço pela verdade. Adquira a verdade, não venda a verdade, não abra mão da verdade.
Alguém vai te oferecer prazeres, distrações pela verdade. Alguém vai te oferecer oferta pela verdade. Não abra mão da verdade. Qual é o custo da verdade? A verdade lhe custará amigos, pois a maioria prefere mentiras. A verdade vai lhe custar zombarias de pessoas, porque muita gente vai zombar de você. Muita gente que está perto de você prefere superstições, enganos. Quanto que custa a verdade? A verdade, por causa da verdade, vão te rotular, vão escarnecer de você. A verdade vai te custar o conforto. Por ela você terá que sair do comodismo. Mas a verdade lhe dá um caráter aprovado, e isso não tem preço. Compre a verdade e não a venda. Não abre mão da verdade. Não abra mão da verdade. Fale a verdade em todo o tempo. Agora escute uma coisa. Até para falar a verdade, você precisa ser inteligente. Tem coisa que você precisa esperar o tempo, o momento, o lugar e a forma certa para falar. E aqui, a verdade aqui não é só falar a verdade, mas viver a verdade. Viva a verdade, pratique a verdade, negocie com verdade, cuide da sua família com verdade, viva uma vida cristã na verdade. Não abra mão da verdade, abra mão daquilo que é falsificado, abra mão daquilo que é genérico, abra mão daquilo que tem apenas aparência e viva o que é a verdade na presença de Deus, e o Senhor te abençoará. Adquira também a sabedoria. Uma outra palavra que a princípio pode ser confundido sabedoria com inteligência. Não é a mesma coisa. Sabedoria é uma coisa, principalmente biblicamente falando. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Em Provérbios 9 e 10 lemos que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da inteligência. Da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em uma das suas argumentações contra os 4 amigos, Jó disse que a sabedoria é mais valiosa do que todas as classes de pedras preciosas. Jó capítulo 28, versículo 28, o temor do Senhor é sabedoria. Biblicamente falando, então, sabedoria é temer a Deus. Ser sábio é ter temor a Deus. Temor aqui não no sentido de medo, mas no sentido de respeito. Satanás, ele é inteligente. Deixa eu falar um negócio aqui. Não subestime Satanás. Não brinque com Satanás. Satanás não tem pena de ninguém. E ele é inteligente. Ele te conhece mais do que você pensa. Ele te conhece mais do que você mesmo. As fraquezas que você tem dificuldade de admiti-las. Satanás sabe a realidade, ele sabe que você tem. E é nessa fraqueza que ele vai trabalhar contra a sua vida. Não há em Satanás postura de temor. Portanto, Satanás é inteligente, mas não é sábio. Ele não teme a Deus, ele não respeita a Deus, no sentido aqui de fazer a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Senhor de modo agradável, com reverência e santo temor. A reverência agrada ao Senhor. Temor agrada ao Senhor. Provérbios 13, 20, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Escolha seus amigos. Ande com gente inteligente. Ande com gente que vai te fazer amadurecer. Ande com gente que vai te fazer crescer. Ande com gente que acredita em você. Ande com gente que lhe chama a atenção quando você erra. Não ande com tolo. Não ande com gente que vai te levar para o caminho mau. Não ande com gente que vai zombar daquilo que você crê. Não ande com gente que vai te levar no caminho da perdição.
Provérbios 4, 5 e 6, procure obter sabedoria, entendimento, não esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá, ame-a, e ela cuidará de você, seja sábio. A sabedoria recomendada em Provérbios não é adquirida no banco de escola, eu não estou aqui menosprezando o banco de escola, isso é importante. A sabedoria adquirida aqui não se adquire na universidade. A sabedoria que o texto está dizendo, ela é o resultado de uma vida de obediência a Deus. Quem me ouve diz amém. A sabedoria lhe custará muitas realizações pessoais. A sabedoria vai te custar muito esforço. Pois somente os insensatos acreditam e fazem qualquer coisa que desejam. A sabedoria de Provérbios é a habilidade prudente para discernir e conhecer aquilo que é certo. Adquira a sabedoria, adquira a verdade, adquira o entendimento ou a disciplina. O significado da palavra disciplina pode variar de acordo com as circunstâncias. Tem gente que acha que disciplina é castigo. Disciplina que é matéria de ensino. Conjunto de regras e normas, meio de correção ou matéria de ensino, embora alguns versos anteriores Salomão esteja falando de correção, mas especificamente aqui, Provérbios 23 é matéria de ensino. Qual é o custo da disciplina? Qual é o custo do aprendizado? Qual que é o custo do ensino? A instrução lhe custará o orgulho, pois você terá que aceitar a correção. Você terá que se dobrar à instrução diferente daquilo que você pensava que era. Vou repetir um negócio que eu sempre falo aqui na escola dominical. O discipulado, ele tem mais a ver com o discípulo do que com o mestre. Quem discipulou Judas? Quem, gente? O mesmo que discipulou Pedro, Tiago. O mesmo que discipulou André. Foi o mesmo que discipulou Judas, mas Judas não estava com o coração aberto. Há dentro de nós uma pré-disposição para o novo. O novo nos atrai. A novidade mexe conosco. Nós gostamos de algo novo. Quando a gente vê um lançamento de uma coisa nova, na área que a gente gosta, por exemplo, eu gosto de tecnologia. Quando eu vejo um negócio novo, meus olhos brilham, mas não aguento acompanhar. Custa. A gente tem uma predisposição para o novo, mas aquilo que nos faz abrir mão daquilo que a gente achava que sabia, a gente não gosta. Mexe com o nosso ego. A gente não gosta de admitir que estava errado. A gente não gosta de, como se diz no popular, de dar o braço a torcer. A gente não gosta de voltar atrás, mas a disciplina nos faz isso. A disciplina, a instrução custará o orgulho, porque você vai ter que aceitar a correção dos outros. A instrução é o ensino de outros mais sábios que você. Ser instruído é abrir mão das convicções erradas para abraçar uma nova ideia. É se dobrar à correção. Sabe o que é isso aqui, gente? Aproveitar aqui falando um negócio assim, quando você vê minha veia do pescoço engrossar assim, o máximo que pode acontecer é infarto, mas está tranquilo, está de boa. Tem gente de vez em quando alguém falou para mim essa semana assim, pastor, eu fico meio preocupado quando você fica meio vermelho, parece que você está nervoso. Eu falei, não, estou tranquilo, de boa. É meu jeito, o negócio está queimando aqui dentro, está em tempo de explodir, o vulcão explode. Sai do caminho dele então. Olha o que diz o texto. O Senhor disse para Moisés, Moisés, o povo que você está guiando é um povo teimoso. Êxodo 32, 9. Tem uma outra tradução que diz que esse povo, ele não se dobra. Esse povo não se dobra. Essa tradução nossa diz que ele é teimoso. O povo é teimoso. Povo não se dobra. Quanto mais. Sabe o que é o povo que não se dobra? É o povo que não aprende. Tem outra tradução que diz ainda que esse povo é de dura cerviz.
Esse povo é de dura serviço. O que Deus estava dizendo para Moisés? Olha, era Deus quem estava dizendo, gente. Esse povo é difícil de ser ensinado. Ah, povo cabeça dura. Ah, povo difícil, não se dobra, não se curva. É de dura serviço. Nós estamos vivendo um tempo da crise do conhecimento. A turma não tem paciência para nada. Escutar, por exemplo, uma mensagem que agora que fez 35 minutos que eu estou pregando, parece que tem 2 horas. Os vídeos hoje, alguém falou para mim hoje assim, pastor, começa a compartilhar aí no seu canal os vídeos de 3 minutos, 5 minutos. Porque para sentar, para ficar te ouvindo 40 minutos é difícil. Eu falei, eu reconheço isso. E lá na igreja tem alguém que parece que não está bem, que me escuta aqui e depois vai lá no canal para escutar mais umas 2 ou 3 vezes. Eu reconheço que me ouvir uma vez já é difícil, 2 vezes ainda, meu Deus do céu, você tem que estar crente demais, viu? Ô povo crente, esse povo da Shalom. Falei com ele. Mas ele estava dizendo, ó, grave vídeo pequenininho. É o vídeo do toque-toque. Né? Do tique e do toque. Só 7 segundos, 10 segundos, passou, já era. A turma está impaciente. Meu filho, para você aprender, demora tempo. Ninguém passa num banco de faculdade 30 dias e sai do outro lado médico. Ninguém passa, você tem coragem de ir para uma mesa de cirurgia na mão de um médico, se é que pode ser chamado de médico, que passou na faculdade, ficou lá 30 dias só. O máximo que vai acontecer é um açougueiro, e olha lá. Tem coragem disso? É o tempo. Mas a turma não quer. É inconcebível a realidade atual de que um grande número de cristãos não conhece nada ou quase nada da fé que professa. Um bocado de gente que é a mesma coisa que na cabeça dela, a mesma coisa que ela ouve na igreja, é a mesma coisa que falam na rua. A mesma coisa que é pregado na igreja, onde ela é membro da igreja, onde ela frequenta, ela pensa também que ouvir falar de Deus lá no centro espírita também é a mesma coisa. O diabo foi tentar Jesus, ele usou a Bíblia. Abre o olho com esse negócio de onde é que fala de Deus, está tudo bom. Não, senhor. Qual que é a intenção que está por detrás? Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, mas a sua intenção era maldosa. Não é porque está falando de Deus que é válido, não é porque está falando de Bíblia que é válido. Abre o olho, gente. Só que tem muita gente que acredita nisso. Não, está falando de Deus, tá bom não. Qual que é a intenção? O que está por detrás? Vai você para a Bíblia. O que eu estou pregando aqui? Eu já dei um monte de referência. Traz uma caneta para a igreja. Anote essas referências. Chega em casa e você vai ler. Vai estudar. É isso. Eu não estou dizendo aqui que eu sou dono da verdade. O dono da verdade é Jesus, que é o autor da nossa fé e o autor da sua palavra. É aqui que é a verdade. Pingou fora daqui, meu filho. Cai fora. Saiu fora daqui. Pode chutar que é laço. Então sai desse negócio. Não, está falando de Deus, está falando da Bíblia. Não, senhor. O diabo conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. Sabe onde é que está o livro, capítulo, versículo, certinho. Vai lá, transforma essas pedras em pães. O Senhor vai te dar anjos. Pula daqui. Pula. Fica na torcida, né? Pula. Pula para ver. A intenção é maldosa. Onde é que Jesus venceu ele? Na própria Bíblia. Aí é que está o negócio. Aqui está a intenção. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que diz a palavra de Deus. Paulo tratou os membros da igreja de Corinto como meninos na fé. Cadê a Maria? Está lá atrás, ó. Na mão do Gilberto. Tá bom. Aí, Marina, saudade. Quem sabe, né? Não sei. Já vi muitos trem esquisitos acontecer por aí. Pode ser que venha mais um, não sei. Vamos ver.
Fala amém, Marina. Amém, falou, Gilberto. Aí, ó. A ficha do homem custou cair, gente. Olha só. Você não dá feijão tropeiro para marear. Você vai complicar a vida da bichinha para falar minimamente. Mas também, Eide, você não dá a semana inteira mingau de maisena para o Claudionô. Você janta, Claudionô? Que benção, é para você ver. Bate aqui, ó. Paulo tratou a igreja de Corinto como meninos na fé. Disse que por causa da carnalidade deles, eles estavam agindo como ímpios. Como meninos. Não tinham aprendido, não tinham crescido. Eles precisavam avançar. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Conheça a palavra, meu filho. Adquira conhecimento, disciplina. Por último aqui, entendimento. Tudo aquilo que podemos entender e compreender como algo razoável, a nossa capacitação da racionalidade humana, isso é entendimento. O entendimento recomendado em Provérbios é a capacidade de compreender o valor e o uso da verdade e da sabedoria. Quando você está compreendendo isso que eu estou falando aqui nessa noite? Isso é entendimento. Não, o que o pastor falou não tem nada a ver, falta entendimento. Provérbios 3,17. Ter entendimento é apartar-se do mal. Fugir do mal. Aliás, Provérbios 28, 28 diz isso. Agora o 3,17. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Às vezes o entendimento custará sua paz, pois você conhecerá a insanidade do mundo e concluirá que existe mais loucura do que razão. Esse mundo está doido mesmo, gente. A coisa caminha assim desenfreada. O entendimento custará suas energias, porque você será forçado a se mover, sair do seu lugar, sair do seu comodismo. O entendimento reduzirá suas opções, enquanto que o nécio, o tolo, vê boa uma opção que é ruim. Quem tem entendimento consegue compreender que aquela opção é ruim, então vai reduzir. Quem tem entendimento vai ter menos opções, mas as opções que lhe restar vai conduzir a ele a tomar decisões mais acertadas. Fique de pé comigo, por favor. Hebreus 5:14. O mantimento sólido para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que Asaf disse em relação ao entendimento. Isso aqui não é fácil, gente, isso custa. Vou falar aqui em relação só à mensagem. Uma mensagem dessa que eu estou pregando aqui, embora pareça assim, difícil. Uma mensagem dessa, eu demoro entre 10 a 12 horas para reunir as informações e traçar a linha de pensamento. Custa. É valioso. É doloroso. Asaf, quando tentou entender as coisas que estavam à sua volta, ele disse, olha, quando tentei entender tudo, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi. Oh, aleluia. Oh, aleluia. No santuário de Deus, as coisas ficam mais fáceis. As coisas começam a ser esclarecidas. Ganhou você que veio, perdeu quem não veio. No santuário as coisas começam a ser mais esclarecidas. O mundo aí fora vai dizer que você é tapado, vai dizer que você é trouxa. Você vai achar gente aí fora dizer que você é bitolado, quadrado.
vai te chamar de bobo, de imbecil, vai te adjetivar de coisas. Até que entrei no santuário, as coisas começaram a ficar mais claras para mim. Aquilo que não clareou, eu abri mão das minhas reservas e me entreguei nos braços dele, acreditando que é ele quem cuida da minha vida. Ele é o provedor. Oh, aleluia. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi que os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu os destrói os infiéis, mas para mim, disse Asaf, bom é estar perto de Deus. Eu fiz o soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Meu irmão, só existe uma forma de comprar a verdade: pagando por ela. Todo tipo de compra exige prioridade. O que é prioridade para você, será nisso que você vai aplicar todo o seu esforço e investimento. Será aplicado naquilo que você entender que é prioridade para você. Não abra mão da verdade, não abra mão da sabedoria, não abra mão do conhecimento, do entendimento. Seja verdadeiro nos seus negócios. Não lucre fazendo um negócio mal, ruim, faltando com a verdade por causa do lucro. Priorize a verdade nos seus negócios. Priorize a verdade no seu casamento. Priorize a verdade no seu trabalho. Priorize a verdade na sua vida espiritual. Priorize a verdade com seus vizinhos, no meio onde você está inserido. O Senhor vai te abençoar de maneira poderosa. Feche os seus olhos onde você está. Levante a sua mão aos céus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Diga isso para ele, diga. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, Cante isso. todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Diga isso para ele, diga. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso. Então enche-me de ti, até que meu não Deus. haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Eu sinto no meu espírito aqui nessa noite que está sendo derramada aqui uma unção de temor. Pessoas estão sendo batizadas aqui nas águas do temor. Há um batismo de temor acontecendo aqui nessa noite. Eu sinto no meu espírito que há pessoas mergulhando aqui no oceano do temor a Deus. Há pessoas sendo mergulhadas aqui nas ondas do temor. Oh, há uma unção de temor. Há uma unção de alinhamento aqui. Alinhamento com a verdade. O Senhor está trabalhando corações aqui nessa noite. Há um batismo de temor do Senhor. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E me meus pia na raia de que hoje me há pessoas sendo visitadas aqui no seu espírito pelo Espírito de Deus. Está havendo aqui nessa noite um batismo de temor. Há pessoas saindo daqui nessa noite com a convicção de um alinhamento à vontade de Deus. Há pessoas aqui vivendo agora. O Senhor está ministrando isso ao meu coração. Uma virada de chave. Sabe aquela virada de chave? Há pessoas experimentando isso aqui agora. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Seja visitado pela presença dEle onde você está.